Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui da TV do CAITS. O tema da nossa aula de hoje são os termos essenciais da oração. Eles são assim chamados porque as orações se estruturam em torno deles. Esses termos são o sujeito e o predicado. Nesta aula, vamos focar no predicado, porque a gente já viu os tipos de sujeito, as classificações de sujeito nas nossas aulas anteriores. Antes de começar, vamos relembrar o que é uma oração, que é aquele enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ter ou não sentido completo. Vamos aos exemplos. Nós caminhamos muito hoje. Temos aqui a primeira oração. Neste caso, temos o verbo caminhar, portanto, temos uma oração. O cliente está pedindo os recibos. Está pedindo, uma locução verbal. Portanto, temos aí uma oração. Os termos essenciais da oração, como eu já falei, são o sujeito e o predicado. Mas o que é cada um deles? O sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo no enunciado, enquanto que o predicado corresponde ao próprio enunciado feito. Então, é aquela parte da oração que contém o verbo, o objeto, os elementos. E quando a oração apresenta sujeito, o predicado está relacionado a ele. Então, podemos concluir, podemos dizer que o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, enquanto o predicado é a informação dada sobre o sujeito. É o que falamos sobre o sujeito. Vamos aos exemplos. Nós caminhamos muito hoje. Quem caminhou muito hoje? Nós. Portanto, nós é o sujeito. Estamos falando desse pronome nós. O que esse sujeito fez? Caminhamos muito hoje. Portanto, temos aí o predicado caminhamos muito hoje. O cliente está pedindo os recibos. Quem está pedindo os recibos? De quem que eu estou falando? Do cliente. Portanto, o cliente é o sujeito desta oração. Está pedindo os recibos. É o predicado, pois é aquilo que estamos falando sobre o sujeito cliente. No nosso terceiro exemplo, Antônio chegou atrasado. Quem chegou atrasado? De quem estamos falando? Do Antônio. O que o Antônio fez? Ele chegou atrasado. Portanto, chegou atrasado é o predicado desta oração, pois é aquilo que falamos a respeito do sujeito. De acordo com o núcleo significativo, os predicados eles podem ser classificados em 3 tipos. Pode ser predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos conhecer agora cada um deles. O predicado verbal, ele indica uma ação sendo constituído por um núcleo, e esse núcleo vai ser um verbo nocional. O que é um verbo nocional? Basicamente, é o verbo que indica uma ação. Pedro comprou um carro. Nós temos aqui o sujeito Pedro, que é quem praticou a ação desse verbo. E qual ação Pedro praticou? A ação de comprar um carro. Portanto, este aqui vai ser o predicado. Esse predicado ele vai ser classificado como verbal, porque o núcleo dele vai ser o verbo nocional comprar. É um verbo que indica uma ação. No segundo exemplo, Theo e Murilo brincaram na praça. Theo e Murilo são os sujeitos desta oração. E o que eles fizeram? Eles brincaram na praça. Portanto, o predicado brincaram na praça vai ser um predicado verbal, pois o núcleo deles é o verbo brincar, que é um verbo que indica uma ação. Alexandre e Maria estão fazendo bolo. Alexandre e Maria é o sujeito, estão fazendo bolo é o predicado e é um predicado verbal, pois o núcleo deles é uma locução verbal e temos aí um verbo que indica uma ação. O outro tipo de predicado é o nominal. O que acontece nesse predicado? Ele vai indicar um estado ou uma qualidade e ele vai ser constituído por um verbo de ligação. O que é isso? O que é verbo de ligação? São aqueles verbos que indicam o estado do sujeito. Por exemplo, o verbo ser, estar, permanecer, são verbos de ligação. E ele vem junto com o predicativo do sujeito.
Esse predicativo do sujeito é uma palavra que vai complementar e atribuir uma qualidade, uma característica ao sujeito. Vamos aos exemplos. Alan está feliz. Neste caso, nós temos o quê? O sujeito Alan, que é de quem nós estamos falando, e temos está feliz, que é o predicado, e esse predicado está sendo constituído pelo quê? Pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O predicativo feliz atribui uma característica, uma qualidade a esse sujeito. Portanto, neste caso, predicado nominal, pois o núcleo dele vai ser o nome, neste caso feliz. Eu fiquei exausta. Eu é o sujeito, que é de quem nós estamos falando. Fiquei exausta é o predicado. Este predicado está sendo constituído pelo verbo de ligação ficar, mais o predicativo exausta. Nesse caso aqui temos predicado nominal, pois temos a estrutura de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ele continua atencioso. Ele é o sujeito, é de quem nós estamos falando, e continua atencioso vai ser o predicado nominal desta oração, pois ele é estruturado, esse predicado, pelo verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que é o nome que qualifica o sujeito. O outro tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Neste caso aqui, a gente vai ter uma mistura dos dois tipos de predicado. Nós vamos, além de indicar uma ação do sujeito, dentro desse predicado vai ser informada uma qualidade ou um estado desse sujeito. Ele vai ser constituído por dois núcleos. O primeiro núcleo é um verbo, o outro vai ser um nome, que é aquela qualidade, aquele predicativo atribuído ao sujeito. Vamos aos exemplos. Os alunos saíram encantados. Temos aqui os alunos sendo o sujeito, porque é de quem nós estamos falando, e temos o predicado saíram encantados. Analisando direitinho esse predicado, podemos perceber o verbo nocional, que é o verbo que indica a ação do sujeito, e um predicativo do sujeito, que é um nome, uma palavra que caracteriza o sujeito. Se temos essa estrutura de verbo de ação mais predicativo do sujeito, temos um predicado verbo nominal. No segundo exemplo, Susana chegou cansada. A Susana, que é o sujeito, e predicado chegou cansada. Temos aqui o verbo chegar, que é um verbo que indica ação, portanto, o verbo nocional, e cansada, que é um predicativo do sujeito, uma palavra que está atribuindo uma característica, uma qualidade ao sujeito. Temos a estrutura, verbo de ação, predicativo do sujeito, portanto, a classificação desse predicado vai ser predicado verbo nominal. Agora eu quero ver se vocês aprenderam tudo direitinho que eu expliquei nesta aula. Vamos praticar com esse primeiro exercício. Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Só para revisar, predicado verbo nominal é aquele em que temos verbo nocional, que é o verbo que indica ação, junto com o predicativo do sujeito, que é aquele nome, aquela palavra que caracteriza o sujeito. Vamos às alternativas. Os alunos chegaram à escola. Os alunos é o sujeito, que é de quem a gente está falando. Chegaram à escola é o predicado. Dentro deste predicado, temos apenas o verbo que indica ação. Portanto, essa alternativa, temos um predicado verbal. Então, não é ela que estamos procurando. Aprovaram o projeto. Temos um verbo que indica uma ação. Portanto, temos um predicado verbal novamente. Jéssica está feliz. Está feliz, nós temos aí um predicado que tem o verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, portanto, o predicado nominal. Então, letra D, compareceram todos atrasados à reunião. O que a gente está procurando? Predicado verbo nominal, que está na letra D. Por quê? Compareceram todos atrasados. Compareceram, verbo que indica ação, atrasados, um predicativo atribuído ao sujeito, todos. Portanto, nós temos aí a resposta correta, letra D. Compareceram todos atrasados à reunião é uma oração em que temos predicado verbo nominal. No nosso segundo exercício,
Temos que assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados nas orações abaixo. Vamos analisar cada uma das orações. José chegou contente. José é o sujeito, é dele que estamos falando, e chegou contente é o predicado. Dentro desse predicado temos verbo de ação, verbo nocional, e um predicativo do sujeito, que é uma característica atribuída ao sujeito José. Portanto, neste caso, temos um predicado verbo nominal. Já dá para a gente ir excluindo aqui a letra B e a letra D, né? Então, ou vai ser a letra A ou a letra C. Na nossa segunda oração, temos José chegou. Temos José, que é o sujeito, e uma ação do sujeito, ação de chegar. Portanto, temos aí um predicado verbal. Na terceira oração, temos José está contente. José é o sujeito, está contente é o predicado. Dentro desse predicado, nós temos o quê? Verbo de ligação, predicativo do sujeito contente. Então, nós temos, neste caso, um predicativo nominal. Então, a resposta certa seria letra C, predicado, verbo nominal, predicado verbal e predicado nominal. Certinho? Na nossa terceira questão, vamos classificar o predicado das orações abaixo, dizer qual é a classificação de cada um deles. Na letra A, Joana perdeu as chaves. Joana é o sujeito, perdeu as chaves é o predicado. Temos dentro do predicado um verbo que indica ação, portanto, temos aí um predicado verbal. Letra B, Paulo está adoentado. Paulo é o sujeito e sobre ele estamos dizendo que ele está adoentado. Neste caso, temos verbo de ligação mais um predicativo, uma característica atribuída ao sujeito. Portanto, temos predicado nominal. Letra C, os meninos abriram os presentes. Os meninos é o sujeito, porque é quem está praticando a ação do verbo. Abriram os presentes é o predicado. Temos aí uma ação, um verbo que indica uma ação, portanto, temos um predicado verbal. Meus filhos saíram do parque maravilhados. Nós estamos falando de meus filhos, portanto, vai ser o sujeito. O que aconteceu? Eles saíram do parque maravilhados. Temos aí o verbo sair, que indica ação, e temos maravilhados, que é uma palavra que está dando uma qualidade, que está caracterizando o sujeito meus filhos. Portanto, nós temos um predicado verbo nominal, pois temos verbo que indica ação mais predicativo do sujeito. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!